atividade, aprendendo a antropologia bíblica, né? O que é o homem segundo a Escritura? O que é o ser humano, né? Segundo a Escritura. Então, hoje nós vamos para a segunda aula. Alguém não recebeu? Mas então hoje, no capítulo 2, nós iremos ver a distinção da criação do ser humano. Por que somos diferentes dos animais, né? Semana passada nós não observamos o livrinho, mas nós tivemos uma introdução desse tema na semana retrasada, observando a importância de estudar o ser humano com base nas Escrituras, quem nós somos com base nas Escrituras, e não com base na antropologia humana, né? Não no que os homens falam que nós somos. Porque, dependendo da linha que você segue, das linhas filosóficas, científicas, eles vão definir nós como simplesmente existentes em propósitos, ou animais racionais, ao qual nós não fomos criados de forma distinta. Então, por essas antropologias humanistas, elas são a causa primária de muitas coisas que temos vivido hoje no mundo. Então, hoje você liga aí jornal, vê na internet as pessoas casando com animais, as pessoas se sentem um animal e passam a andar, se vestir como um animal. A questão de gênero, a questão de várias outras coisas, a questão de superioridade, como um animal você tem que prevalecer, o mais forte prevalece. Então, tudo isso é por causa de um entendimento de uma antropologia humana e não bíblica. Já a Bíblia ela vai nos ensinar que todos somos imagem de Deus, por isso não há melhores ou piores, ou acepção de pessoas para Deus, e assim deve ser para nós, mas todo ser humano reflete a imagem de Deus, mesmo aquele distante do Senhor. Ele vai refletir uma imagem de Deus, por isso que o matar é pecado, porque aquela pessoa é a imagem e semelhança do Criador. E aí então hoje nós vamos ver isso mais claramente, a distinção de nós e de um animal, de um simples animal. A distintividade da criação do ser humano. Vamos ler o Salmo 8:4 e depois Gênesis. Salmo 8:4 é a pergunta que vai rodear nosso estudo durante todas as aulas. Alguém pode ler? Vamos ler juntos? 8:4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então esta pergunta foi feita pelo salmista, por Davi. O que é o homem? Ele sondando em seu coração, ele conversando com Deus, ele disse: Senhor, quem somos nós para que o Senhor se importe com a gente? Para que se lembre de nós, né? Então essa pergunta rondava Davi. Por que nós fomos feitos assim? Porque houve um carinho de Deus por nós. E agora Gênesis 1, 26 a 28. Eu vou ler os pares e os irmãos os ímpares. Vocês leem somente o 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui. Então, esse é o texto da criação. Nós já observamos uma certa diferença aqui, se você depois for ler os outros dias e os outros momentos da criação,
Quando o Senhor cria o homem, ele dá um mandato para o homem. Além de ele dar um mandato, ele cria de forma diferente das outras coisas. Nós veremos isso mais a fundo. Então, o autor do nosso livrinho vai dizer assim: o homem, diferentemente do que é afirmado por todas as antropologias não cristãs, é um ser criado por Deus, dotado de algumas características extremamente especiais que lhe conferem importância e grande significado. Então, diferente de todos os outros animais, há algumas características no ser humano que diferem de todos os outros e nos torna especiais. Então, isso é algo que nos torna distintos de qualquer outro ser criado na face da Terra. O que torna o ser humano distinto, então? Quais foram as características que Deus colocou em nós que nos tornam distintos do restante da criação? O que é que nós temos que os outros não têm, né? Por que nós somos diferentes? Por que nós podemos nos achar diferentes dos outros? É isso que nós vamos responder. Veja primeiro as semelhanças entre os animais, né? No 27 e no 28, Deus cria o homem, porém, se você observar alguns versos atrás, o verso 25, alguém pode ler? 24 e 25, por favor, do Gênesis 1. Aí no 26 ele vai dizer: também disse Deus, façamos o homem. Então, veja, no sexto dia, Deus cria o homem e os animais. Então, todos os seres vivos, os animais e o homem, né? Peixes, répteis, aves e o ser humano foram criados no mesmo dia. E todos vieram da terra. Produza a terra, ele diz no 24, né? Produza a terra seres viventes. Ele está falando do animal. E o homem, depois nós vamos ver que ele fez da terra também. Ele tirou da terra. Então, nós todos somos feitos da mesmas formas, né? Só que, porém, essa semelhança, ela também destaca uma diferença. Veja, você foi criado no mesmo dia que os animais, porém há algo diferente. O que torna você diferente, né? O que torna o ser humano distinto? Porque até agora nós estamos vendo uma certa semelhança entre a criação. Então você pode estar estudando a antropologia humana, você pode estar estudando quem é o homem e falar assim: não, peraí, então nós somos animais também. Fomos criados no mesmo dia, estamos ali na mesma classe, né? Estamos no mesmo barco. Só que não é bem assim. Se você observar, tratarei disso mais à frente também na aula, mas já para observarmos algumas diferenças, você vai ver que a forma que Deus cria é diferente. Veja como Deus, no verso 24, ele diz: disse Deus também, produza a terra seres viventes. Então veja, a terra vai produzir seres viventes. Há uma discussão se as coisas poderiam surgir do acaso, né? Se algo sem vida poderia trazer vida na ciência, e não pode. Se você deixar a terra lá, se você deixar algo sem vida em um local fechado, aquilo não vai produzir vida. Então, vida gera vida. Então, mas o mandato de Deus faz aquilo possível. Aí no verso 26 já muda o tom que Deus utiliza. Deus diz: façamos o homem. Então veja, para a criação, para o restante da criação, Deus ordena que seja feito. Já para o homem, Deus entra em um conselho da Trindade. Ele diz: façamos o homem. Então isso já está nos diferenciando daquilo que Deus criou também no sexto dia. O primeiro, os seres vivos, os animais,
eles são criados por uma ordem de Deus, um mandato de Deus. Faça a terra os animais, né? E no homem, ele entra em conselho com a Trindade. Façamos o homem. Ele está em conselho com a Trindade. Outra diferença é que no verso 24 ele vai dizer, conforme a sua espécie. Então ele cria ali semelhantes entre eles, entre os animais. Então os animais surgem e ele cria semelhantes entre os animais. Ele cria as famílias que nós conhecemos das cadeias, por exemplo, o lobo, o cachorro e assim por diante, o tigre, o leão, o gato. Então, segundo a sua semelhança, eles são criados, seus semelhantes, conforme a sua espécie, eles são criados, né? Animais domésticos, répteis e selváticos. Já o homem, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, nós observamos que nós não somos uma segunda espécie ou outra espécie lado a lado, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós temos a mentalidade e o caráter de Deus. Não que o Deus é um ser humano como nós. Imagem e semelhança não tem a ver com aparência, mas tem a ver com a essência. Então, Deus nos criou segundo a sua essência. Imagem e semelhança é para demonstrar ali uma profundidade da mesma coisa. Então, nós temos a essência de Deus. Se Deus é amor, nós amamos. Se Deus tem paciência, nós também refletimos isso. Então, nós refletimos esses atributos de Deus. Então, isso que é a imagem e semelhança de forma reduzida. Não vamos abranger muito aqui para não fugirmos da aula. Então, o homem ele é feito diferente dos animais, todos do mesmo dia, todos do pó da terra, porém o homem é feito em um conselho da Trindade. Façamos o homem, a Trindade entra em conselho e chega a esse veredito de fazer o homem. E o homem também é feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Outra diferença que Deus coloca entre nós e os animais, ele dá um mandato para o homem. Veja o mandato que ele dá: domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre a terra, e sobre todo o réptil que rasteja pela terra. Então veja, o homem é um ser superior ao restante da criação. Hoje em dia, a gente vê o contrário. Por causa da antropologia humana, as pessoas querem igualar o homem aos outros seres vivos, qualquer um. Seja uma planta, seja um animal, qualquer outro ser vivo é simplesmente outra parte da evolução que o homem também é. A única diferença de um ratinho para um homem é que o homem é racional e o ratinho ali tem suas dificuldades cognitivas. Mas se você machucar um ratinho, você pode ser preso. Se você machucar um ratinho, pode vir a imprensa, pode ser aquele negócio, você vai ser cancelado, você não sei o que, você não sei o que. As pessoas te matam, te espancam, mas salvam o ratinho. Se você fazer algo contra um cachorro, hoje em dia é mais fácil acontecer algo com você do que de uma mulher abortar. Então, se você, sem querer, enxotar um cachorro, assim, um cachorro vai lhe morder e você der um chute nele e alguém filmar, isso é mais sério do que uma mulher abortar, entendeu? Porque as pessoas vão cair em cima de você, vão fazer tudo. Uma vez eu estava no meu antigo trabalho e vi a cliente, o cabeleireiro, conversando sobre uma discussão que eles tinham se metido. Ela disse, eu também já me meti numa confusão assim. Porque eu acho que era 1 da tarde lá em São Paulo, e a pessoa estava caminhando com o cachorro sem tênis, e o sol estava muito quente. Aí o rapaz foi brigar com o dono do cachorro, porque o cachorro estava sem tênis e o sol estava muito quente. Aí você vê a ignorância, né? Mas é por causa disso, por causa da antropologia humana. Ele é igual a você, não tem diferença. O cachorro é igual ao ser humano. A única diferença é que ele tem as dificuldades dele, cognitivas, e você não.
Por isso que você tem que cuidar dele, e por isso que hoje, quando você vai ver um jornal, às vezes assim, o tutor do cachorro, o tutor, e às vezes chama até pelo nome, é o tutor do José. Aí quem vai ver o José é um cara, o tutor do Napoleão. Aí quando vê, não fala mais nem cachorro, não é dono, isso aí já está fora de coisa. Por quê? Porque você é igual o animal. Isso é uma antropologia humana, só que na Escritura Sagrada não. Na Escritura Sagrada você foi feito diferente, você é um ser superior àqueles animais, e aqueles animais e tudo na terra foram feitos para te servir. Então veja como Deus diz: domine ele sobre os peixes, as aves e os animais. É um domínio mesmo, você tem que fazer aquilo te servir. A criação foi feita para servir o homem, para nos auxiliar, é providência de Deus, alimento, é cuidado, é para lavrar a terra. Até o momento do dilúvio, o homem não se alimentava de animais, somente depois do dilúvio. Isso alguns vão discutir que é por causa da preservação dos seres, né? Mas veja como a ideia de superioridade do homem é colocada nas Escrituras. Então, quando nós nos rebaixamos ao nível de um animal, nós estamos anulando o que Deus nos chamou para ser. Nós estamos anulando aquele mandato que Deus nos deu. Então, isso é algo para estar em nossa mente. Claro que a Escritura ela vai sempre também demonstrar o cuidado que nós temos que ter com a criação. Nós somos responsáveis, então nós temos que zelar pelo meio ambiente, nós temos que zelar pelos animais, mas nunca nos colocar em igualdade ou inferioridade a eles. As diferenças eu já falei, né? Também, se nós observarmos Gênesis 2:7, outra diferença que nós temos, né? Alguém pode ler Gênesis 2:7? Então veja, em nenhum outro momento da criação você vai ver esta referência. O que Deus fez? Deus formou o homem do pó, assim como os animais da terra. Porém, no homem, Deus sopra-lhe as narinas, fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso é Deus dando a alma, dando a alma do homem. Então o homem se torna distinto de todo o ser da criação. Veja, os animais não têm alma. Mas eu vou ver meu cachorrinho no céu? Não. Eu vou ver meu gatinho no céu? Não. Eu vou ver meu peixinho no céu? Não. Vai ter um gato melhor, vai ter um cachorro melhor, mas eles não têm alma, eles não anseiam pela redenção, eles não anseiam pela presença de Deus. A Escritura vai falar que toda a criação geme, aguardando a volta do Senhor, aguardando a consumação de todas as coisas. Mas por quê? Porque toda a criação, ela glorifica a Deus, ela louva ao Senhor, porque ela é criatura dele. Mas toda a criação, ela foi atingida pela queda do homem. Então, aí a Escritura vai falar que toda a criação geme aguardando a renovação, a redenção de todas as coisas. Por quê? Porque tudo foi atingido pelo pecado. Então, essas diferenças que a gente observou entre o homem e o animal mostra a excelência da raça humana, a nossa excelência na criação, e que nós somos o clímax da criação, nós somos a cereja do bolo, nós somos a coroa de todas as coisas. Então, tudo foi feito para nós. Deus preparou a terra para receber o homem. Então veja, se você tivesse sido criado no primeiro dia, não ia ter nada. Você ia ser criado na água, ia morrer afogado. Se não tivesse plantas, se não tivesse alimento, se não tivesse animais. Então Deus criou todas as coisas perfeitamente e então só depois colocou o homem na terra. Já mostrando a intenção de Deus. A intenção de Deus era a raça humana. Olha, isso aqui eu também já falei, imagem de Deus. Os animais foram criados segundo a sua espécie
e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É uma conexão única com o Senhor. Vamos lá em Deuteronômio 4, 14 a 19. Eu vou ler. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes nos dias em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. O que é que está acontecendo? Moisés vai instruir o povo sobre os mandamentos do Senhor, Deuteronômio, né? Sobre a lei do Senhor. E aí ele vai, nós observamos lá em Gênesis que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Alguns vão achar que Deus é conforme a nossa imagem, assim, ele era um ser humano, só que Deus é espírito. Nós nunca vamos ver Deus, nós vamos ver a pessoa de Cristo, mas Deus é espírito. Você não vai chegar no céu e vai ver um senhorzinho, igual os desenhos. Você não vai ver Deus num trono, Deus é espírito. Então ele vai falar justamente isso. Então quando a Bíblia fala de imagem e semelhança, ela não está falando do nosso físico, ela está falando da essência de Deus. Nós fomos feitos segundo a essência de Deus. Guarda, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou no Horebe. Então ele está dizendo, ninguém nunca viu a imagem de Deus, então cuidado. Aí, para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante a homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todos os exércitos dos céus, sejas seduzidos a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então ele diz, olha, vocês nunca viram a Deus, então cuidado em não fazer Deus uma imagem de algo que vocês podem ver. Não façam Deus como um ser humano e uma mulher, um homem e uma mulher. Não façam Deus como um animal, não façam Deus como o sol, não façam Deus como a lua, não façam Deus como uma constelação, não façam Deus como um boi, porque vocês nunca viram a Deus. Alguém aqui já viu Jesus pessoalmente? Então como você vai num local e tem uma imagem de Jesus? Quem é aquele homem? Às vezes é louro, às vezes é moreno, às vezes é castanho, às vezes é ruivo. Não quer... Você já viu Maria? Então, porque ela às vezes é loura, às vezes é olho azul, às vezes é castanho. Não quer dizer nada, não quer dizer ninguém. Isso ali é uma imagem de outra coisa. Aí você vai em outra religião, tem lá um boi, tem um sol, tem um elefante, que é Deus. Não, da onde isso? Da onde tiraram isso? É isso que Moisés está. Vocês nunca viram Deus, não tentem representá-lo. E aí nós vamos lá em Romanos, Paulo, olha o que ele diz, Romanos 1. Alguém pode ler Romanos 1, 22 e 23, por favor? Então Paulo, falando ao Romanos, vai dizer assim, vocês, achando-se sábios, se fizeram loucos, porque vocês trocaram a glória de Deus incorruptível à forma corruptível, a forma caída, de
seres humanos, de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Vocês se achando inteligentes, não, vou fazer aqui uma imagem para a gente lembrar de Deus. Vocês se fizeram loucos, porque Deus é incorruptível e você o fez na imagem de um ser corruptível. Então vocês passaram de adorar Criador a adorar uma criatura. Eu me prostro diante de um ser humano que eu nem sei quem é, que dizem que é Jesus, que dizem que é fulano, que dizem que é cicrano, mas não é. Eu me prostro diante de um boi, eu me prostro diante de uma ave, eu me prostro diante de um elefante. Loucura, a Escritura vai dizer. Isso é loucura. Achando-se sábios, se fizeram loucos. Então, quando se fala em imagem e semelhança, não está dizendo imagem física, porque Deus é Espírito. Então, nós observamos um lugar central do ser humano. Em Gênesis 1 mostra a humanidade como ponto alto da criação, então é o ápice da criação, a coroa da criação é o ser humano, todas as coisas Deus fez apontando para a criação. E em Gênesis 2, o Moisés, que é o autor, ele inverte isso. Então ele mostra o ápice e agora do ápice para o restante. Então em Gênesis 1 ele está subindo para o ápice, e em Gênesis 2 ele vai do ápice para o restante. Se observarmos Gênesis 2, alguém pode ler o 4 e eu vou ler do 4 ao 7. Diz assim, esta é a Gênese. O que é livro do Gênesis? Gênesis é o princípio, né? Então, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros, o nome se dá como ele se inicia, né? Então ele está dizendo, isso é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então ele vai repetir agora o que ele falou no capítulo 1, só que de outra forma para que o povo entenda. Então ele vai repetindo. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. É interessante que não é jardim do Éden, né? É jardim no Éden. Tem um local chamado Éden, e aí Deus colocou um jardim nesse local. Aí vamos discutir onde é na terra esse Éden e onde é o jardim, né? Que depois Deus protegeu e ninguém pode achá-lo. Mas o significado é que há um local chamado Éden, e nesse Éden há um jardim, que é onde ali acontecia. Mas veja como aqui Deus coloca o homem como primeiro. O homem vem em primeiro, mostrando ali sua prioridade, mostrando ali sua significância. Há duas discussões assim, se no primeiro Deus criou a ideia e no segundo começou a criar, né? No primeiro Deus imagina e no segundo é onde se cria, né? Ou se Moisés está repetindo a mesma coisa, que é uma forma de literatura, para entrar na cabeça da pessoa. Ele repete 2 vezes a mesma coisa de forma diferente para que as pessoas compreendam. Então há essas duas visões. Deus primeiro cria a ideia, depois ele coloca a mão na massa, ou se Moisés está repetindo para que o povo entenda. Porque veja, no verso 26, ele cria um homem, né? Do capítulo 1. Faça o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Só que o homem só é criado no capítulo 2, verso 7. Então isso demonstra o homem como o tema central. O que é que Moisés está querendo falar aqui? Se não der tempo, vai dar tempo. O que é que Moisés está querendo falar aqui? Que o homem é central na criação. E aí, eu disse, você tem que ler a Bíblia se perguntando, mas por que Moisés quer fazer o homem central na criação? Alguém sabe? Porque Moisés está interessado nisso, em fazer o homem central na Escritura? Porque qual o contexto de Moisés?
Qual a história de Moisés? Vocês lembram? Moisés? Ele foi filho de uma hebreia, aí ele foi criado no palácio do Egito, e aí ele fugiu com o povo do Egito. Vocês já viram os deuses do Egito? Como eram aqueles deuses do Egito? Cabeça de pássaro, de animais, semelhança de animais. Aí vocês veem a tecla que Moisés bate? O que é que eu li lá em Deuteronômio, escrito por Moisés? Não façam um Deus na forma de homem nem de animais. Aí aqui ele está falando, os animais foram para servir o homem, não adorem animais. Então essa tecla que Moisés vai batendo, porque ele está instruindo um povo que está saindo do Egito. E o que é que o povo aprendeu no Egito? Deus é um homem com semelhança de animal. Então Moisés vai bater nessa tecla. Não é isso. O nosso Deus é espírito. O nosso Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus nos criou como coroa da criação e não a semelhança de animais. Nós somos acima dos animais. Os animais são para nos servir. Então é isso que Moisés está instruindo o povo. Também os luminares, ele vai falar, Deus criou os luminares, porque o povo adorava o sol e a lua. Então, ele vai dizer, não, o sol e a lua não são deuses. Nosso Deus criou o sol e a lua. É para você adorar Deus e não o sol e a lua. Né? Então, o restante da criação foi preparado para bem-estar humano, para nosso prazer e para nós cuidarmos. E as criaturas servem ao homem, e o homem serve a Deus. Essa é a sequência. Nós servimos a Deus e todo o restante da criação nos serve. Deus não precisa do serviço de um boi. Deus não precisa de um serviço de uma planta medicinal, mas nós precisamos. Nós precisamos por muito tempo e até hoje de um boi para lavrar a terra. Muito mais fácil. Hoje tem máquinas. Nós precisamos dos animais para nos dar vestimentas. Quanto tempo foi feito peles de animais para se proteger do frio? Então, a criação foi feita para nos servir e nós fomos feitos para servir a Deus. Então, o coração do homem, a alma do homem, ela anseia por Deus. Por isso que muitos falsos deuses existem. E aí o autor do livro ele vai falar sobre esse anseio pelo eterno, que toda a raça humana tem. A gente tem um anseio, mesmo que você não seja cristão ou religioso, um anseio por viver eternamente. Então o que é que as pessoas tentam descobrir? Fontes da juventude. Tentam descobrir aí a vida eterna. O que é que eu preciso fazer para viver mais e mais e mais e mais? Então é um anseio pela vida eterna. Um anseio pela presença de Deus. Eclesiastes 1:11, Deus colocou a eternidade... Vamos ver lá Eclesiastes 3:11. Alguém pode ler? Eu vou ler. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. Então, em nosso coração existe a eternidade, um anseio pelo eterno, um anseio pela eternidade. Isso está em todos os seres humanos. O que nos rege é esse sentimento de eternidade, de conhecer a Deus, né? Então isso rege todo mundo. Então nada temporal pode nos satisfazer plenamente. Você vê aí as pessoas tentando se satisfazer com tudo que é passageiro, e Jesus também vai falar sobre isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, que você não deve estar ansioso pelas coisas dessa terra, que são passageiros. Jesus diz, meu reino não é desta terra. As pessoas estavam achando que ele viria com exército, salvar todo mundo. E ele diz, não, meus assuntos não são para essa terra. Por quê? Porque isso aqui vai passar. Tudo é passageiro. O autor de Eclesiastes ele também vai falar, olha, tudo é passageiro, a vida é um piscar de olhos. Viva a sua vida. Ontem eu preguei isso lá em Correias, na alegria, né, que eles chamam os jovens a ter. Sejam alegres, jovens, vivam sua vida, porque num piscar de olhos tudo vai passar. Aí o que é que tem que conduzir sua vida? O temor do Senhor, a presença do Senhor. Você vai viver alegremente, não no pecado, mas naquilo que
agrada a Deus, né? Então, mas o que é que o mundo anseia? As coisas temporais. Eu passo minha vida toda para conquistar algo que às vezes eu conquisto com 60 anos, desfruto por 10 anos e tudo acabou. Não estou dizendo que não é para você conquistar. Só que se você anular as coisas de Deus para conquistar algo que você vai desfrutar, seja 30, 40, 50 anos, é passageiro e você jogou sua vida fora. É assim que a Bíblia traz. Agora você pode conquistar tudo, mas glorificando o nome de Deus, não deixando sua família de lado, não deixando a igreja de lado, não deixando a moral cristã de lado para poder conquistar algo, porque as pessoas, para conquistar algo, elas passam por cima de qualquer coisa, e isso é errado. Então ele vai falar sobre esse Desiderum Aeternitatis, que é o sentimento de eternidade, a busca pelo eterno, né? Bavinck, que ele é um teólogo, ele fala desse tema, né? desse nome, que é a busca pelo eterno. Então o homem ele sempre está nessa busca pelo eterno. Você pode ver filósofos não cristãos, cientistas não cristãos, o mundo gira em torno disso. Somente Deus pode preencher essa necessidade, a necessidade do eterno. E somente Cristo nos dá essa eternidade. A eternidade, na verdade, Cristo vai dar a todos os seres humanos, né? Todo mundo vai viver eternamente, mas onde você vai viver, aí é que muda, né? Mas, por exemplo, não sei se os adventistas, eles acreditam que aqueles que sofrerão, não sofrerão eternamente, né? A morte da alma. Então, há um momento em que eles cessarão, né? Morrerão e somente a eternidade é somente para os filhos de Deus. Mas não, a Escritura ensina que todo mundo vai viver eternamente, só o local que vai ser diferente. E nós já estamos vivendo a eternidade, a Bíblia já trata assim, nós já somos salvos, nós já somos santos, nós já estamos vivendo, eu já vivi 37 anos da minha eternidade. Se Cristo voltar, a gente só vai dar continuidade em corpo glorificado. Se eu morrer hoje, aí eu vou para o céu, me encontrar com Cristo, aguardar o seu retorno e depois vou dar continuidade. Mas você já está vivendo ali na eternidade. Então, alguns pensam, não, eu vou melhorar depois, não sei o que, na eternidade vai ser tudo bem. Não, você já está vivendo. O sentido é que nós já estamos vivendo, só que de forma ainda não plena. Então, você já pode viver como se estivesse. Como? Espiritualmente. Você vai crendo, você vai confiando, você vai intercedendo, você vai fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. E uma das coisas que, parêntese, né, fora da aula, uma das coisas que devia ser nossa prioridade, tem uma coisa que nós não vamos fazer no céu, que nós temos uma responsabilidade aqui de fazer. Você sabe o que é? Qual é a única... várias coisas você não vai, mas um mandato que Deus te dá aqui, que você não vai fazer no céu. Pregar o Evangelho. Porque lá todo mundo já vai ser convertido. Então Deus dá esse mandato para agora. Pregue. Porque lá não necessitará disso, de pregar, né? Então é um privilégio que nós temos nessa vida. Pregar o Evangelho. Então deve ser algo prioritário na nossa vida. E como prega? Através da palavra é o principal. Mas como você conquista a pessoa da palavra, traga a palavra? Através da sua vida. 1 Pedro vai trazer isso. Não existe pregação, não existe conversão sem a palavra. Mas como você vai atrair a pessoa, pode ser pela sua vida. Você vai atrair e mostrar a palavra. E aí você pode fazer isso em qualquer lugar. Em qualquer profissão, estou no cabeleireiro, estou fazendo a unha, estou no mecânico. De qualquer forma você pode pregar o Evangelho. Você mostra a sua vida e leva a palavra. Então o que nos torna únicos, criados por deliberação da Trindade, conselho da Trindade e não um mandato de Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se reúnem e nos criam de uma forma especial, diferente de toda a criação. Fomos feitos à imagem de Deus, então com características divinas,
portadores do anseio pela eternidade. O Espírito foi soprado em nós e essa alma, ela anseia pelo Senhor. Então o salmista vai dizer que a alma geme pela presença de Deus, né? A alma abatida quando o homem peca. Então também não é certo, é matéria para outra aula, não é certo você dividir o homem. Isso é algo que a gente faz um pouco, que se torna um pouco errado. Nós não somos divisíveis. Nós seremos divididos por um período, mas reunidos. Então não tem como eu imaginar o Joaquim, ele dividido em três, por causa daquele texto, né? Corpo, alma e espírito. A gente chama de tricotomia. Corpo, alma e espírito. Não, o Joaquim é o Joaquim. Ah, ele é corpo e alma? Não, ele é o Joaquim. Então, é um ser. Ele é o ser, é a plenitude dele. É corpo e alma, mas não tem como nós dividirmos. Em um momento, esse corpo e essa alma será separado, mas depois reunido de novo, por um breve período. Se eu morrer hoje, minha alma vai se encontrar com Cristo e meu corpo vai apodrecer. Mas quando Cristo voltar, isso vai ser reunido de novo. Nosso corpo, que está lá em pó, ele será refeito, glorificado, e nossa alma encontrará com ele novamente e nós estaremos com o Senhor. Tessalonicenses vai tratar isso. 1 Tessalonicenses, no final, ele vai dizer: não sejam ignorantes com os que morreram. Primeiro eles reviverão e depois nós encontraremos com o Senhor. Então, os mortos vão ressurgir e se encontrarão com Cristo primeiro do que a gente, nos céus, né? Então, a gente não divide assim corpo e alma, nós somos um ser. A gente vê isso nas Escrituras, mas é quando Davi quer falar de todo o seu ser. Minha alma geme. Por quê? Porque dentro do seu coração, dentro da sua mente, há um anseio pelo Senhor. Há uma vontade por Deus inexplicável. Então, as pessoas, elas sentem necessidade de Deus. Você vê, tem igrejas hoje que se dizem cristãs, mas não obedecem nada da Bíblia. Casamento homossexual, pastor travesti, não sei o que, é tudo. E eles mesmo não obedecem nas Escrituras, eles sentem a necessidade de que Deus os aceite. É uma ânsia por Deus. Que eles podiam muito bem falar: não, vamos viver nossa vida, não precisamos de Deus. Mas não, o mundo anseia por um Deus. O mundo anseia por a aceitação desse Deus. E isso acontece em todo o mundo. Então nós somos portadores desse anseio pela eternidade por causa da forma que fomos criados. E nenhuma outra criatura possui tais privilégios. Uma planta, ela não vai ser salva, não há esse sentimento, não há o fôlego de vida, não há alma nela. Um cachorro não há alma nela, o gato não há uma alma nele, mas somente nos seres humanos. Então, esse anseio pelo eterno é algo somente nosso. As nossas características são diferentes dos animais. Então, o que a gente conclui? O homem não é um animal racional, nós não somos animais racionais, nós somos criados e animais, nós somos seres criados por Deus, maiores que os animais. A Escritura nunca nos trata como animais. Nós somos a obra-prima da criação. Deus criou todas as coisas para nos servir e nos criou para servir a Deus. E a vida humana possui então um valor incomparável. Nós nunca podemos nos rebaixar aos animais, nem aceitar essa antropologia humanista de nos colocar em igualdade, em pé de igualdade com os outros animais. Lembre-se, Deus nos dá mandatos para cuidar do meio ambiente. Isso está na Escritura, cuidar dos animais, zelar pelo meio ambiente, redimir a criação. Mas aí, quando você se coloca em pé de igualdade um ser humano com o mesmo valor de uma baleia, de um golfinho, de um cachorro, aí já está errado. Nós temos que zelar, mas não se compara. Assim, nós devemos refletir sobre o valor que Deus nos concede, né? Você deve refletir diariamente sobre o valor que Deus te dá. Deus te valoriza como algo maior, como ali o ápice da criação, a coroa dele. Então foi um momento ápice de todas as coisas que Deus criou. Ele criou com um carinho especial, ele pôs a mão na massa, por assim dizer. Na criação Deus não pôs a mão na massa,
mas no homem ele pôs. Façamos o homem, e do pó da terra Deus fez. Então Deus, ele te criou de uma forma especial, ele te concede um valor especial. Isso que o mundo também está precisando fazer. Um mundo que se acha sem valor, jovens e adolescentes que se acham sem valor. Mas Deus criou ele com um valor especial. Imagina na cabeça de uma criança, né? Naquelas casas que há um bebê, como a Elis, aí já pensou o Léo e a usando vocês de referência, que está aí com a Elis, mas se aqui o Léo chegasse com a Elis num carrinho e aquele Lulu da Pomerang em outro, como a cabeça da Elis ia se desenvolvendo, né? E aí, na hora de comer na mesa, eu coloco o Lulu da Pomerang e aqueles cachorrinhos que as mulheres usam, numa cadeirinha de criança na mesa e a Elis na outra. Aí coloco uma fralda na Lulu da Pomerang, coloco uma fralda na Elis. Porque hoje há tratamentos assim, leva a Elis para uma creche, leva o cachorro para uma creche. Porque tem creche de cachorro lá em São Paulo, é cheio. Você vai trabalhar, deixa o cachorro na creche, não deixa ele sozinho em casa. Porque senão seus vizinhos vão lhe denunciar. E aí, como é isso, né? Então, olha como a mentalidade do mundo, imagina isso daqui a 20 anos, porque isso já é real. Eu estou falando, para nós parece brincadeira, mas é real. Então, imagina a cabeça daqui a 15 anos, imagina esse adolescente, imagina esse jovem. O que é que está sendo inculcado na cabeça dele? É igual, é igual. É semelhança, assim, eu sou um animal. Aí você vai na Alemanha, eu vou casar com um cavalo. Eu vou casar com um animal, vou casar com meu gato, vou casar com meu cachorro. Esses dias no Japão a mulher casou com uma personagem que ela criou na IA. Criou um personagem fictício na IA e casou com ela. Por quê? Porque para o mundo, quem diz que não pode? A gente tem uma consciência bíblica, mas o mundo não. Quem diz que eu não posso casar com um boi? Quem disse que? Porque eu sou um animal igual a ele, só que eu sou racional. E ele precisa dos meus cuidados. Eu amo. O que é o amor? Eu amo ele. Prova que eu não amo. Você ama seu cônjuge, eu amo meu gato. Então, eu posso. E aí a justiça diz, pode. E aí a antropologia diz, pode. Vocês são só ramos diferentes da mesma evolução. Então, você pode amar. Fora isso ainda tem as espécies de cada ser, né, também. Mas você vê que hoje no mundo, se você der assim um Google, procurar no jornal, casamento entre mulher e animal, homem, você vai ver na Alemanha, você vai ver em alguns locais da Europa, isso acontecendo. Ou então assim, hoje em dia muito na moda em alguns lugares, a pessoa que se sente outra coisa, né? Naquele termo hoje, ou trans, né? Ou mais tem um outro termo, quando você se sente outro ser. Então você vai ver alguém se vestindo como um gato e andando de coleira com a pessoa carregando aquela pessoa de coleira e ela se lambendo como um gato, se lavando como um gato. Um tempo desse eu estava lá num shopping em São Paulo com a Aline, a gente morava perto de um shopping chique, a gente ia lá, né? Aí tinha um rapaz com uma menina e ele dando mamadeira para a menina. Que a menina se sentia um bebê. Uma menina de uns 17, 18 anos. E no meio de todo mundo. E os pais passavam assim com as crianças meio que afastando para o lado. Mas estavam lá, normal. E ninguém pode falar nada. A menina com roupa infantil, aqueles negocinhos de bebê, e ele dando uma mamadeira para a menina. A menina no colo dele e os dois já grandes. Eu me sinto um bebê. Quem disse que eu não sou? Eu me sinto um cachorro, eu me sinto um cavalo. Teve competição esses dias de pessoas que se sentem cavalo, de hipismo, né? Só que eram as pessoas fazendo o trajeto do cavalo. Pode pesquisar. Tipo assim, olha para onde o mundo está caminhando. Olha para onde o mundo está seguindo. Por quê? Porque nós somos só ramos diferentes. A antropologia urbana diz, olha, você é um animal diferente dele, você raciocina, você pensa. Mas veja, um golfinho pensa quase igual a você. Um porco pensa quase igual a você, só muda um negocinho. É mais inteligente que um cachorro, um porco. Quase você olha, um macaco, ele faz tudo que você faz se ele for ensinado. Então ele é um ser humano primitivo.
Então é igual. O que é que muda? Entendeu? O que é que isso vai mudar? Então você pode ser um animal. Você pode ser o que você quiser. E são animais mesmo. Mas veja o que a falta de Deus faz. E aí, lá em Romanos, Paulo continua naquele texto que a gente leu. Olha o que Paulo diz. Isso quase 2000 anos atrás, né? Romanos 1. Paulo vai dizer aquilo, né? Ele começa falando no 18. A ira de Deus se revela nos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Aí no 22 ele diz, Romanos 1, 22. Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos. Veja como o mundo é. As pessoas inculcando-se sábios, se achando sábias, na verdade são loucas. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí ele diz, conclui, né? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por isso Deus deixou eles à vontade, na loucura, para que eles entrem na imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, pelos desejos do seu próprio coração. Deus diz, vão lá, seus loucos, entrem na imundície. E isso é imundície. Isso é imundície. Alguém amar mais um animal do que um ser humano. Alguém amar mais uma inteligência artificial. Alguém amar mais uma árvore do que algo que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Teve um autor, não me recordo agora quem foi, que ele disse assim, que se deparando com um ponto de ônibus cheio, ele disse, há mais beleza nesse ponto de ônibus do que na visão mais bela que eu posso ter em cima dos Alpes, né? Dos Alpes, assim, das montanhas. Porque Deus nunca se fez a imagem e semelhança da natureza, mas Ele se fez a imagem e semelhança, Ele fez o homem imagem e semelhança sua. Então, isso é uma realidade que deve estar centrada. Então, disso, né, nós devemos saber o valor que Deus nos dá, renovar nossa visão sobre o que é o ser humano, quem nós somos, e buscar compreender o nosso propósito diante de Deus. Tudo bem? Então, encerrados.